O Sander, para mim, ele foi um participante completamente atípico. Atípico de tudo aquilo, e a gente já vai falar de Márcia Fu, tá bom? O Sander foi um cara completamente atípico de tudo aquilo que a gente já assistiu, sabe? E de tudo aquilo que a gente já viu. Eu ia até pedir um favor para vocês, mas um favor muito grande, assim, um favor de amigo, daquele que escancara tudo para vocês aqui todos os dias. Eu ia pedir para que a gente pegasse leve com o Sander quando ele saísse, sabe? A história do Sander é uma história de muita superação, infelizmente, ele passou por caminhos ali extremamente tortuosos, que levou ele, inclusive, para a prisão, e vocês sabem disso, o que não é fácil, pessoal, sabe? Eu acho que o breu da dignidade, ele está, sem dúvida alguma, quando você perde a sua dignidade e quando você perde o seu direito de ir e vir. E o Sander, infelizmente, ele passou por esses caminhos sombrios. E é dessa forma que eu quero falar com vocês. Pedir, sabe, para que nem todo mundo tenha estrutura suficiente para aguentar hater, xingamentos, enfim. Nem todo mundo está propício a esse tipo de questão. E eu acho que o Sander é esse cara, porque ele passa primeiro por um problema sério de adicção, de consumo de drogas, e o negócio vai evoluindo, depois disso ele consegue realmente começar talvez um tratamento que não dá certo, é internado, sai da internação, começa tudo novamente, e ali a gente sabe qual foi o desfecho dessa história, ao ponto do próprio Sander dividir cela com os irmãos Cravinhos. Não sei se vocês lembram dessa história. Pois é, ele foi bater na cadeia também e ficou preso com os irmãos Cravinhos. Então, ou seja, eu acho que tudo isso a gente tem que levar em consideração, sabe? Então, ou seja, as medicações que ele toma, com toda certeza, são medicações que devem deixá-lo um pouco mais cansado, deixar ele realmente um pouco mais fadigado, ou vocês percebem realmente porque essas medicações controladas, elas dão uma fome absurda e troca realmente também a compulsão. Então, ou seja, ele tinha compulsão por quê? Por droga. Aí o que acontece? Ele começa a tomar medicação, ele troca a compulsão por quê? Por comida. E geralmente muito doce. Os adictos, eles têm uma fascinação por doce absurda e tudo que é gelado. Então, ou seja, refrigerante, tudo que engorda ali, tudo que é o que realmente consome, o que eles conseguem. Água, imagina, vai passar batido, né? Quando você está com sede é Coca-Cola no gargalo e já era. Coca-Cola, Guaraná, soda limonada, né? Refrigerante de laranja, refrigerante de uva, porque é o que sacia, na verdade, sabe? A sede, enfim, porque essas medicações também dão muita sede. Além de dar muita fome também, e aumenta ainda mais a vontade de comer doce. Então, ou seja, o Sander, ele é esse cara, e eu ia pedir justamente para que vocês repensassem muito na hora que ele estivesse aqui fora. Sabe? Pra gente ninguém precisa chutar a boca do Sander, até porque ele não fez nada, a única coisa que ele fez foi dormir, né? E ele tentava ir pro jogo ali, mas ele não conseguia, não foi uma história que ele se enquadrou. Infelizmente tem gente que não se enquadra em reality show, né? E o Sander foi esse cara. Então eu ia pedir para que a gente tivesse um pouco mais de calma, um pouco mais de cautela, antes mesmo de ir pros ataques contra o próprio Sander, que eu acho que ele não merece. Ele não merece, ele tem família, ele está tentando uma vida nova, tanto que ele foi participar de A Fazenda, mesmo com tudo que ele já passou, ele entrou em A Fazenda, sabe? Então, ou seja, as pessoas estão querendo mudar. Então, e ele é esse cara que ele está a fim de mudar, inclusive. Então, vamos dar esse voto de confiança para ele? Vamos fazer com que o Sander realmente seja um cara que consiga realmente estabelecer uma vida aqui fora, que consiga fazer as coisas dele acontecer, cuidar da filha, cuidar da esposa, cuidar da família, que é isso realmente que ele quer, voltar a cantar. Então, eu acho que é esse momento que realmente ele precisa ser colocado. Nesse momento de aconchego, nesse momento, sim, de colocar ele no colo e falar, bicho, tá tudo certo, pega na minha mão e vamos, porque eu acho que é dessa forma que ele tem que ser tratado, sabe? Porque quando lida principalmente com uma questão como adicção, no caso ele é um adicto, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque é um pulo.
é um gatilho para essa reviravolta e tudo isso acontecer de uma forma negativa, sabe? Vamos pensar nisso? Vocês me ajudam? Eu posso contar com vocês? Eu sei que eu posso contar com vocês. Eu tomo água com gás, depois eu fico aqui soluçando. E eu sei que eu posso contar com vocês, tá bom? Então, assim, eu acho que vamos respeitar, vamos esperar os próximos passos, vamos ver tudo o que vai acontecer verdadeiramente com o Sander, como ele vai deixar o confinamento. Provavelmente ele sai hoje. Amanhã eu gravo com ele no Rodrigo Faro, lá na hora da... Não é hora, na hora do Faro, que tem o quadro da Fazenda que vocês acompanham aos domingos. Então, com toda certeza, o que indica é que o Sander vai deixar o jogo essa noite. Então, ou seja, e ali a gente tem que saber principalmente respeitá-lo. E volto a dizer, a dicção não é brincadeira. A dicção é uma história que a gente tem que tomar muito cuidado, porque é uma faca na garganta. A qualquer momento a pessoa pode embarcar de novo. Entendeu? Ou seja, e está muito linkado ao aspecto emocional e psicológico. Então, se ele começa a receber os ataques, sem dúvida alguma, eu acho que pode ser um caminho ao precipício. Então, eu não gostaria de ver isso acontecendo principalmente com um cara que é gente boa, que tem um coração incrível, porque eu conheço o Sander desde a época que ele era do Twister. Vocês lembram disso? Então, ou seja, ele ainda era mocinho de tudo, ainda não tinha entrado nesse universo sombrio, desgraçado e completamente desfavorável para qualquer família, inclusive para quem passa também, que é o caminho das drogas, né? Então ele precisava realmente estabelecer outros vínculos na vida dele e ele tentou através da Fazenda, mas infelizmente através da Fazenda ele não conseguiu dessa vez, ou ele conseguiu, ele fez um jogo justo, ele foi lá, ele cozinhou para todo mundo, dormiu bastante, mas volto a dizer, eu acho que tudo isso está linkado também à própria medicação, tá bom?